Eu nunca duvidei do Itaú e realmente ele trouxe um mega pagamento de dividendos de mais de 23 bilhões de reais e um pagamento duplo de dividendos e JCP. E realmente é um caminhão de dividendos, porque a Vale também decidiu pagar dividendos e JCP que somados passam de R$ 3,58 por ação. Mas o Itaú BBA está cortando o preço-alvo das ações da Suzano e a Klabin também enfrentou revisões. E naturalmente precisamos entender o motivo dessa análise. E o Banco do Brasil está sendo investigado aqui pelo Ministério Público por empréstimos com juros abusivos e superendividamento de servidores estaduais. Já a Copasa acabou de notificar municípios sobre possível privatização e qual seria a consequência para as ações CSMG3. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex e eu vou começar com o Itaú. Afinal de contas, eu tenho falado desde 2023 que o Banco Itaú iria aumentar o pagamento de dividendos. E esse mega anúncio de pagamento de dividendos agora em dezembro é realmente um marco. O banco vai pagar 23,4 bilhões de reais em dividendos e JCP, mas quem vem acompanhando o Ativo Virtual, isso aqui não é novidade nenhuma, porque constantemente eu tenho trazido aqui no Ativo Virtual os lucros do banco, explicando que ele traz recordes praticamente todos os trimestres, mas certamente todos os anos. Como vocês podem ver aqui, desde 2025 até o ano de 2020, todos os anos o banco trouxe recordes de lucratividade para os seus acionistas. É claro, o ano de 2020 teve uma grande queda, interrompendo também um ciclo de alta muito forte da lucratividade que veio acontecendo de 2016 até 2019, apenas esse gráfico de 10 anos, mas é importante compreender que o Itaú realmente tem um histórico brilhante desde 2010, mas aqui foi o estouro da pandemia no ano de 2020. Além disso, esse gráfico com a linha verde representa o payout, que é o percentual que se retira dos lucros de uma empresa para fazer pagamento de dividendos. E observem, eu disse que desde o ano de 2023 eu tenho falado que iria aumentar o pagamento de dividendos. O payout veio acompanhando essa trajetória de aumento da lucratividade do banco. E consequência, exatamente, o pagamento extra chegou a 23 bilhões de reais, como eu havia trazido nos vídeos aqui do canal, falando da Itaúsa, que iria se beneficiar desse pagamento. E se você não viu, assista ao vídeo, mas também o próprio acionista das ações Itub3 ou Itub4. Afinal de contas, você que assistiu o canal Ativo Virtual vai lembrar quando analisamos o mercado e eu disse que estávamos esperando um pacote de bondades do Itaú para evitar a futura taxação de dividendos. Pois é, essa profecia acabou se cumprindo e veio ainda melhor do que a encomenda. O banco fez esse mega anúncio de dividendos, realmente uma distribuição massiva de lucros, superando até as projeções mais otimistas dos analistas. E é claro que o radar de dividendos, a ferramenta desenvolvida pelo Ativo Virtual, já está atualizada. Na verdade, foi atualizado em alguns instantes após a publicação por parte do Itaú. E observem que belo anúncio. A data de aprovação foi no dia 27 de novembro, quinta-feira, e o pagamento em forma de JCP. Este aqui tem Datacom no dia 9 de dezembro, terça-feira, e o pagamento vai acontecer no dia 30 de abril de 2026, até essa data, onde o banco vai pagar 37 centavos por ação ordinária e preferencial em Itub3 e Itub4, gerando rentabilidade de 0,97% bruta para as ações Itub3 e 0,89% bruta também para as ações Itub4. Mas é claro que não ficou só aí. Afinal de contas, eu disse que era um pagamento duplo de JCP e dividendos. E o dividendo vai inclusive acontecer antes do pagamento. Notem que a Datacom é a mesma, dia 9 de dezembro. A data de aprovação também é a mesma, mas a data do pagamento é muito rápida, apenas 10 dias após a Datacom. No dia 19 de dezembro, sexta-feira, o banco vai pagar incríveis R$ 1,87 por ação ordinária e preferencial, Itub3 e Itub4, uma rentabilidade de 4,90% para as ações Itub3 e 4,49% para as ações Itub4. Então, para Itub3, observem, é quase 6% de rentabilidade combinada, JCP e dividendos, em apenas um pagamento. A diferença é que a maior parte vai ser paga em apenas 10 dias e a segunda parte, menor, perto ali de 1% até abril. No momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações Itub3, essa cotação dos R$ 38,18, como se não bastasse esse mega anúncio de pagamento de dividendos, o banco já está valorizando nessas ações 59% nos últimos 12 meses, ou seja, um PL muito barato ainda com toda essa valorização, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa, e aqui um múltiplo de 9,4 vezes realmente impressiona, até porque com toda essa lucratividade, o valor de mercado aumentou muito, mas os lucros também aumentaram, e por isso segurou bastante o PL. E para não ser um número solto, é muito importante lembrar que o benchmark de mercado, muito utilizado nos Estados Unidos, é um PL de até 15 vezes para a
boas empresas com bons fundamentos. Aqui no Brasil, vai gerar em torno de 10 a 12 vezes para os mais conservadores. De uma maneira ou de outra, estamos falando do maior banco do Brasil, em carteira de crédito, lucratividade, constância no tempo e também valor de mercado. Simplesmente não dá para entender por que tanta gente negligencia os estudos a respeito do Banco Itaú, sem falar que é o banco mais líquido também. Fica muito fácil de fazer dividendos sintéticos com o banco. É simplesmente uma máquina de fazer dinheiro. O PVP mostra que o banco está 92% acima do seu valor patrimonial, com dividend yield de 7,67%, mas já está muito claro que vai ficar muito acima disso aqui. Em breve, muita gente vai tentar correr atrás para entender como que investe no Itaú e vai perceber quanto dinheiro deixou na mesa simplesmente porque não estudou antes. Afinal de contas, quem olha apenas para esses 2 centavos aproximadamente de pagamento mensal de dividendos, de repente não fica tão interessado no banco. E também ajuda o fato do Barsi ter vendido as suas ações lá em 2023, mas é por isso que eu sempre digo, estudem até mesmo as empresas que você ainda não tem intenção de investir, porque talvez ali pode estar sendo escondido um verdadeiro tesouro que você não percebeu e está segurando outras ações que não vão te dar a mesma rentabilidade. E tem um detalhe, não para por aí não. Além do dinheiro, o Itaú também fez outra jogada de mestre para valorizar o seu papel, que foi o cancelamento das ações. O conselho de administração da companhia aprovou o cancelamento de quase 79 milhões de ações preferenciais que estavam mantidas em tesouraria após a recompra, ou seja, o programa de recompra que o banco fez, valorizando muitíssimo o acionista. E por que isso é ótimo? Bem, imagine que o lucro do banco é uma pizza. Ao cancelar essas ações, o banco diminuiu o número de fatias totais. Logo, a fatia que está na sua mão, acionista, passa a representar um pedaço maior do banco e ter direito a mais lucros futuros, ou seja, mais dividendos, sem que você precise fazer ou gastar nenhum centavo a mais. Isso mostra que a gestão está confiante, gerando caixa robusto e focada em entregar valor real ao acionista, confirmando o status de banco mais eficiente do Brasil. E quando eu falo isso, não é apenas uma força de expressão não. O ROI do banco foi inédito e ele disparou como o banco realmente mais eficiente do país. E se você ficou interessado, deixa nos comentários abaixo que eu posso avaliar de trazer o FIC preparado do Banco Itaú. Mas é claro, pessoal, um FIC preparado, como quem acompanha a Coyote Virtual já sabe, é um vídeo que gasta muitas horas de análise, estudos, produção, edição, publicação e muito mais. Então eu só vou fazer um vídeo deste nível de detalhe, ou seja, desta qualidade, se tiver realmente muitos pedidos. Agora vamos falar tanto da Suzano quanto da Klabin, porque o próprio Itaú, Itaú BBA, a corretora do Banco Itaú, cortou o preço-alvo das ações da Suzano com o SUSB3 e também revisou as ações da Klabin. Será que foi para melhor ou para pior? Primeiro é importante compreender que o setor de papel e celulose vive de ciclos. Quando o preço da celulose, ou seja, a matéria-prima, sobe no mercado internacional, as ações explodem. Quando o preço cai ou a oferta aumenta demais, o preço fica cauteloso mesmo. Agora, estamos vivendo um momento de cautela. A China, propriamente, a maior consumidora do mundo, está mudando sua estratégia e novos projetos gigantes estão entrando em operação até o ano de 2030. E isso pode inundar o mercado de produtos e derrubar os preços também. E por que eu estou falando de 2030, sendo que estamos no final do ano de 2025? Bem, a razão é clara. Quem investe para o longo prazo não pode olhar para o mês que vem de maneira nenhuma. Tem que olhar realmente para o médio prazo, que vai de alguns meses até poucos anos. E aqui o Itaú decidiu revisar seus números. O banco cortou o preço-alvo das duas gigantes do setor, começando a passar o corte aqui nas ações SUSB3 em R$12, ou seja, caiu de R$70 com preço-alvo para R$58 até o final do ano de 2026, o que ainda representa uma alta potencial de 21% nos próximos 13 meses. Para a Klabin, o preço-alvo novo acaba sendo R$21, o que traz também uma alta potencial menor, mas traz uma alta potencial de 18,5% comparando o preço de fechamento da última quarta-feira, dia 26. Mas é importante lembrar que o preço anterior que o Itaú BBA trouxe para as ações KLBN11 foi de R$23. Ainda assim, as recomendações de compra foram mantidas para as duas empresas, e a Suzano segue com uma preferência do setor, a chamada Top Pick. Ainda assim, eles trouxeram um alerta. O mercado gosta do valuation, ou seja, o preço da ação em relação ao que ela realmente entrega. Mas o ponto de atenção acaba sendo para o fluxo de caixa livre, o FCF, que deve ser próximo a zero no ano que vem. E para que todo mundo consiga entender, o fluxo de caixa livre é o dinheiro que sobra no bolso da empresa depois de pagar tudo. Vai sobrar pouco porque a Suzano está gastando bilhões para comprar a operação da Kimberly-Clark, que é a dona do papel higiênico Neve, ou seja, um investimento para o futuro. Então, quem acredita na empresa para o longo prazo pode ser uma investida que faça sentido, só que precisa estudar se esse investimento que ela está fazendo realmente faz sentido para o negócio dela. E a Klabin, que a recomendação é compra? Bem, a explicação aqui é que mantiveram essa recomendação de compra, mas com ponto de atenção, que o preço-alvo foi
reduzido devido à expectativa de resultados mais fracos na divisão da celulose. E complementaram: caso o cenário macroeconômico melhore, a empresa segue bem posicionada em papel e em embalagem. Afinal de contas, como eu sempre explico no Fique Preparado da Klabin, ela tem essa capacidade, esse poder de manipular a sua produção para dar mais foco realmente àquele produto que está gerando a melhor margem para a companhia. O destaque acabou sendo para o EV sobre EBITDA, sendo que esse indicador ele mede em quantos anos o lucro operacional da empresa pagaria o valor dela, somado à dívida, é claro. E o justo seria entre 7 e 8 vezes. Então, se a empresa está em 6 vezes, significa que a ação está descontada. Além disso, a Klabin está vendendo terras, que são chamados desinvestimentos, para reduzir sua dívida, o que agrada o mercado. No momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações da Suzano, com seus B3, nessa cotação dos R$ 47,58, desvalorizam, na verdade desmoronam 22,67% nos últimos 12 meses na Bolsa de Valores. Ainda assim, o PL é muito barato, 9,18%, e o PVP mostra que a empresa está 33% acima do valor patrimonial. O dividend yield é baixo, afinal de contas, a empresa não coloca energia em pagar dividendos, 4,20%. A vantagem é que a Suzano também tem um ativo de altíssima qualidade e por isso o mercado paga um excelente prêmio para as ações SUSB3, o que se traduz em excelentes dividendos sintéticos. Na verdade, até melhores do que é possível conseguir com a Klabin, com KLBN11. Ainda assim, essa cotação dos R$ 17,74 estão desvalorizando 15,32% nos últimos 12 meses. Ele é bom, fica ali na risca da expectativa do mercado, de 11,86%. E o PVP é caro, 114% acima do valor patrimonial, com dividend yield de 5,61%. Mas como eu havia falado, pagamento de dividendos vai virar moda nesse mês de dezembro. E temos grandes nomes trazendo mega distribuições de dividendos, como é o caso aqui da Vale e vimos agora há pouco do Banco Itaú. A Vale realmente decidiu pagar um caminhão de dividendos e um pagamento duplo de dividendos e JCP. Até porque, recentemente eu trouxe o Fique Preparado da Vale, onde eu mostrei que o resultado do terceiro trimestre veio muito forte, com um lucro de 2,7 bilhões de dólares, superando as expectativas de mercado. Então, se você não viu ou não se lembra, eu recomendo que você assista a este vídeo aqui, que aliás, toda vez que vocês verem esse título, Fique Preparado, significa que é o quadro do Ativo Virtual que eu faço o raio-x das empresas, trazendo perspectivas, projeções, preço-teto e muito mais. Notem que nesse vídeo são quase 23 minutos falando apenas sobre a Vale, o que acaba sendo quase um mini curso com tudo que o pequeno investidor precisa saber antes de investir. E a Vale fez algo muito semelhante, começando aqui com essa aprovação no dia 27 de novembro, quinta-feira, do seu dividendo. A Datacom vai ser no dia 11 de dezembro de 2025, quinta-feira, e a data do pagamento, pelo menos o primeiro pagamento, já vai acontecer no dia 7 de janeiro de 2026, que cai numa quarta-feira. Esse pagamento já é interessante bastante, R$ 1,24 por ação ordinária, vale 3, gerando uma rentabilidade de 1,87%. Mas calma, a empresa vai pagar ainda um pagamento duplo de dividendos e JCP, nessa segunda parcela, onde o pagamento vai acontecer no dia 4 de março de 2026, quarta-feira, no valor de 76 centavos por ação ordinária, em forma de dividendos, e R$ 1,56 em forma de JCP. A rentabilidade é de 1,15% líquida em forma de dividendos e 2,36% bruta em forma de JCP. Resultado, a combinação dessas rentabilidades faz com que a Vale esteja entregando um dividend yield de mais de 5%. Na verdade, se for considerar apenas o bruto, sem ser o líquido, 5,30%. E como se não bastasse, a Vale acordou, realmente o gigante acordou aqui. Vale 3 decolando 22,67% nos últimos 12 meses. Esse ano para a Vale realmente está coroado. Especialmente quem acompanhou aqui os conteúdos do Ativo Virtual, entenderam as análises técnicas que eu fiz aqui e está surfando toda essa alta e ainda por cima vai receber esse mega pagamento de dividendos, que aliás vai passar de 2 dígitos aqui, porque atualmente o dividend yield de 6,87% pode não chamar atenção, mesmo o investidor não notando que o seu patrimônio está decolando mais de 22%, porque se investiu há 12 meses atrás, está com patrimônio voando, recebendo quase 7% já pagos e ainda vai receber mais de 5% com esse novo anúncio de pagamento de dividendos. Nessa cotação de R$ 67,40, a Vale está com PL de 10,14 e um PVP 40% acima do valor patrimonial. Os indicadores da Vale continuam baratos em relação ao que essa empresa tem potencial para fazer, até porque a meta do CEO é que ela seja a maior mineradora do mundo. Então, na minha opinião, esse anúncio realmente reafirma a Vale como uma das maiores pagadoras de proventos da Bolsa de Valores. E quem acompanha o
ativo virtual sabe que é a minha ação favorita para fazer dividendos sintéticos. Ela sozinha, com a oscilação que ela possui, o tamanho dela na bolsa de valores e o que ela representa, é possível fazer dividendos praticamente mensalmente com grandes prêmios. E ainda por cima, o Banco BTG Pactual reforçou que o momentum, ou seja, o momento da Vale, é forte e os resultados são consistentes. Porém, o investidor mais exigente pode ter ficado com um gostinho de quero mais. O mercado especulava que os dividendos extraordinários, ou seja, aquele bônus além do obrigatório, teriam uma antecipação um pouco maior. Ou seja, o pagamento é ótimo e muito dinheiro no bolso. Mas a Vale decidiu ser mais prudente e não queimou o caixa com dividendos extras agora, provavelmente guardando munição para um cenário incerto no ano de 2026. Então, na minha avaliação, a Vale fez sim o que ela devia fazer, e eu já tinha trazido aqui no Ativo Virtual que a minha expectativa no dividendo preditivo, que é o quadro exclusivo do Ativo Virtual, onde eu faço uma análise qualitativa das empresas, quando elas podem pagar dividendos e qual o valor que ela pode pagar de dividendos. Notem só, tem mais de um mês que eu trouxe esse vídeo aqui, e tem outros que reforçaram o mesmo conceito, em que a Vale poderia fazer um pagamento entre 4 e 5 reais. Então, mesmo não trazendo todos os dividendos que ela poderia trazer, queimando o caixa dela todo, ainda assim o pagamento foi interessantíssimo. E é por isso que ela superou as expectativas, como eu falei no início do vídeo, porque ela pagou R$ 3,58 por ação, mas sem queimar o caixa todo. Então ela teria espaço para pagar muito mais do que isso aqui, mas ela decidiu segurar para enfrentar o ano de 2026. E quem sabe, se as dificuldades não forem tão grandes assim, ela faça um pagamento ainda maior, pode ser recorde histórico de pagamento de dividendos. Lembrando que a Vale já pagou até R$ 7 em uma situação semelhante. E será que agora é um alerta vermelho para o Banco do Brasil? Bom, a questão que certamente você já sabe que o filé mignon dos grandes bancos é justamente o crédito para o servidor público. Geralmente é dinheiro garantido com desconto direto na folha de pagamento. Agora, o Banco do Brasil, por ser o gestor da folha de muitos estados, tem a faca e o queijo na mão. E é justamente neste ponto que o Ministério Público de Mato Grosso suspeita que o banco usou uma vantagem para passar dos limites éticos e legais também, trazendo irregularidades no crédito. Mas, por enquanto, é apenas uma investigação, ok, pessoal? De todo modo, o Ministério Público de Mato Grosso abriu uma investigação oficial contra o Banco do Brasil. A denúncia foi feita pelo Sindicato dos Servidores e ela é gravíssima. O banco estaria concedendo um CDC, que é um crédito direto ao consumidor, desrespeitando o limite legal de endividamento. Mas vamos aos fatos. A lei estabelece um teto. O servidor não pode ter mais de 60% do seu salário líquido comprometido com empréstimos. E aí é que a denúncia afirma que o Banco do Brasil está usando sua exclusividade na gestão da folha, burlando o sistema para empurrar mais crédito com juros altos, fazendo com que alguns servidores ficassem com até 90% do salário preso no banco. E isso fere diretamente a lei do superendividamento, que é a lei 14.181 do ano de 2021, que protege o cidadão de dívidas que ameacem sua sobrevivência básica. A consequência imediata, claro, já foi aprovado um decreto legislativo que proíbe o desconto de CDC na folha de pagamento dos servidores estaduais por 4 meses, começando já agora em novembro, para que seja feita uma auditoria. E aí já sabemos, lembre-se que os PDDs, onde o banco é obrigado a fazer provisão, é justamente maior do que 90 dias, e 4 meses necessariamente vai entrar no PDD, ainda que depois apareça no relatório do DRE uma recuperação desse crédito. Então, quais são os impactos diretos? Primeiro, a suspensão de receita, como eu mencionei, com o decreto proibindo o desconto em folha por 4 meses, o banco para de receber automaticamente essas parcelas em Mato Grosso. Isso aumenta a inadimplência técnica imediatamente. E também tem um risco de crédito. Se for comprovado que o banco emprestou para quem já estava com 90% da renda tomada, a chance de recuperar esse dinheiro integralmente realmente fica muito baixa. O banco pode ser forçado a renegociar essas dívidas com descontos enormes ou prazos a perder de vista. Isso mancha a reputação do Banco do Brasil, da sua governança, e o mercado paga um prêmio pelo Banco do Brasil justamente por ele ter uma carteira de crédito considerada coesa e defensiva. Notícias de crédito predatório assustam investidores institucionais. Ainda assim, o Banco do Brasil tem recuperado suas cotações. BBAS3, essa cotação dos R$ 22,47 ainda cai quase 4,5% nos últimos 12 meses, mas recentemente tem subido forte na Bolsa de Valores. O PL é de longe barato do Banco do Brasil, 10 vezes. Realmente é uma lástima a gente ver aqui o Banco do Brasil chegar a um PL deste tamanho. Afinal, não faz muito tempo que vimos o Banco do Brasil com um PL de 3,33. Então, um PL de 10 vezes até assusta, porque a média dos últimos 10 anos são de 6,85. Isso quer dizer que o banco ficou caro de uma maneira geral, ou seja, comparando o benchmark de mercado? Não. Mas notem que está quase na máxima dos últimos 10 anos, em que o banco chegou aos 10,53. Esse é o pior resultado do Banco do
Brasil realmente dos últimos 10 anos, ou pelo menos está quase lá. Mas deixa aí nos comentários abaixo se você acredita no Banco do Brasil e na recuperação dele, especialmente se você assistiu Fique Preparado do Ativo Virtual, onde eu falei vastamente sobre a potencial recuperação a partir do segundo trimestre do ano de 2026. O PVP do banco continua muito barato, 29% de desconto em relação ao seu valor patrimonial, com dividend yield de 5,54%. Como eu havia falado, iria cair e está aqui realmente a prova. A vantagem desse movimento todo é que realmente o Banco do Brasil começou a oscilar muito forte e ficou realmente interessante para fazer dividendos sintéticos com o banco também. Além de ter aberto diversas oportunidades de comprar as ações BBAS3, recebendo dinheiro, apenas manifestando a intenção de comprar. Técnicas essas que estão lá no grupo VIP. Mas agora vamos falar da Copasa, porque parece que a roda girou. A Copasa iniciou oficialmente o envio de notificações para as prefeituras dos municípios que atende, e o comunicado é técnico, mas o conteúdo é explosivo, ou seja, a empresa está explicando como ficariam os contratos caso a privatização ocorra, e a ideia é converter os contratos atuais em novos contratos de concessão, seguindo as regras rigorosas do novo marco de saneamento. A proposta, então, inclui metas de utilização de água e esgoto para todos, além disso, indicadores de qualidade. A empresa fez questão de dizer que isso, abre aspas, não é uma privatização ainda, mas, na minha visão, é um passo prático mais importante dado até agora. Agora, existe um impacto no mercado e o pulo do gato está nesse comunicado, nessa data aqui prevista para 2073. A Copasa propõe que os novos contratos tenham vigência estendida até o ano de 2073 para manter o equilíbrio financeiro. Mas vamos entender isso um pouco melhor. Se a privatização sair nesses termos, a Copasa garante um fluxo de caixa previsível e protegido por contrato por quase 50 anos. Isso aumenta brutalmente o valuation da companhia como um todo, e investidores de longo prazo amam essa previsibilidade. Então, além disso, a notificação abre porta para um upsell, que é a venda adicional. Em cidades onde a Copasa hoje só fornece água, o novo contrato permitiria que ela assumisse também o esgoto. Isso significa dobrar o serviço prestado e aumentar a receita por cliente, com a vantagem de já ter o cliente na base. É realmente um crescimento contratado, trazendo previsibilidade e mais receita para a companhia. Quem é investidor de longo prazo não tem como deixar de estudar a Copasa. No momento que eu gravo o vídeo, as ações estão simplesmente decolando. O CSMG3 está valorizando quase 76,5% nos últimos 12 meses, chegando aqui aos R$ 41,63. O mercado realmente entendeu o recado. O PL está ficando caro para uma empresa tida como do governo, com 11,72%, e o PVP 84% acima do valor patrimonial. Dividend yield atual de 4,27%, mas quem está surfando 76%, ou seja, quase o dobro de lucratividade do capital investido, realmente está sorrindo à toa, mesmo ganhando 4%, porque quem está ganhando 4% é agora. Quem comprou há 12 meses atrás, o dividend yield de um corte é muito superior a este aqui. E é claro que aqui no grupo VIP do Ativo Virtual, no grupo VIP de opções, estamos fazendo dividendos sintéticos com a Klabin também. Nesse caso aqui, foi entre 21 centavos e 25 centavos por ação, e isso é possível fazer todos os meses. Depende da sua dedicação e, é claro, conhecer as técnicas certas e o momento certo para fazer essas operações aqui. E realmente tentamos fazer isso todos os meses com os nossos ativos em carteira, ou seja, os dividendos sintéticos. Recentemente fizemos com a Irani, com a Klabin e outras ações. E é claro que no grupo de ações também estamos comemorando frequentemente. Aliás, recentemente encerramos uma posição com a Cosan com ganho de 17% em apenas 2 dias. Sim, pegamos esse último canal de alta fortíssimo da Cosan, conhecendo os fundamentos e o que aconteceu recentemente que estimulou a valorização do ativo. Muitas razões para você estar aqui conosco no grupo VIP do Ativo Virtual. Além de trazer análises de empresas que muita gente deixa passar ou às vezes nem fica sabendo que ela existe. Além de projeções, preço-teto e muito mais. Sem falar que o grupo Premium tem chat aberto com a gente e treinamentos exclusivos. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas as matérias, notícias e fatos relevantes. E desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.